Lá então falar do jogo, daqui a pouco a gente vai repercutir as falas de Filipão, Paulinho, Vitor, como bem disse o Igor aí, mas fale-me do jogo, Vinícius Grisse, nesse primeiro bloco, uma vitória, eu tenho uma pergunta para os 4, mas vai deixar mais para frente, para deixar aquele gostinho de quero mais. Reflita, comente sobre a partida de Atlético e Atlético. Ô, CJ, eu acho que foram dois tempos bem distintos, sabe? Eu gostei do primeiro tempo, achei o primeiro tempo do jogo bom, apesar de não ter tido muito volume de chance, né, de chance de gol real, assim, talvez 3, 4 lances ali de mais perigo só no primeiro tempo, mas foi um jogo jogado, corrido, de intensidade, brigado, com o Atlético mostrando algo que já tinha mostrado contra o Cruzeiro e que não surpreende a gente, né, pelo trabalho que vem fazendo já há 2, 3 anos, que é de ser um time corajoso para competir contra os times grandes. E competiu, e foi melhor do que o Atlético para mim no primeiro tempo, embora a gente tenha ali um equilíbrio, de certa forma. O Atlético também teve as suas chances, mais em bola parada até, mas também criou as suas chances. Mas para mim o Atlético um pouquinho superior por ter tido chances mais claras, né? Aquela bola do Alisson que por muito pouco não entrou, acho que foi o Mariano que salvou quase ali em cima da linha. Uma ou outra chegada que a bola passou ali na frente do Everson, que se alguém consegue chegar na bola, talvez tivesse feito gol. Mas um bom jogo, um jogo brigado, apesar das dificuldades do Atlético, né? O Atlético com muita dificuldade para sair jogando, para prender um pouco mais a bola, por mais que tenha tido mais posse, o Atlético tem muita posse quando circula a bola no campo de defesa, né? Quando tenta fazer passes mais progressivos, quando tenta entrar dentro do campo do adversário e principalmente se instalar dentro do campo adversário, é um time que tem muita dificuldade. No segundo tempo, eu achei que o Atlético caiu muito, principalmente depois das mexidas, né? Foram 2 mexidas forçadas ali, muito no início do segundo tempo. E aí acho que o Atlético caiu muito, não conseguiu mais pressionar tanto o Atlético, não conseguiu roubar tanto a bola mais no campo de ataque. E aí o Atlético começou a ficar um pouco mais confortável no jogo. O jogo ficou mais confortável para o Atlético, que também não teve muito volume, aí não conseguiu criar tanto. No segundo tempo, acho que o jogo já piorou muito. Começou a ter muito atendimento, muita falta. O jogo começou a parar mais, né? Teve menos jogo no segundo tempo, e aí o Atlético se aproveitou de novo do Hulk, né? Individualmente conseguiu resolver, sofreu o pênalti, fez o gol de pênalti, sofreu a falta, fez o gol de falta, fez praticamente tudo meio que sozinho ali o Hulk, porque não é que o time proporcionou ao Hulk muitas chances para que ele fizesse os 2 gols. O Hulk proporcionou para ele mesmo, resolveu o jogo e resolveu mais uma vez dando uma vitória muito importante para o Atlético, muito importante pensando em classificação. Vitória importante, Rafa, resultado espetacular, porque ano passado foi lá, não conseguiu vencer. O Atlético, bicampeão do interior, um time que subiu para a Série C, um bom trabalho do Rodrigo Santana, alguns bons destaques. Beleza, resultado, ok, check. Mas a gente também não fala só de resultado, vamos dar uma ampliada na visão para que o torcedor possa entender. E já fica aqui o comunicado. Se houver avaliação positiva ou negativa, não está nem ao céu nem no inferno. É apenas a avaliação do jogo, a sua. Acho que temos que pontuar sim o resultado, porque se o Atlético não vence, poderia começar a complicar a situação pensando numa classificação. Porque né, já passou metade da fase de classificação. Foram 4 jogos e faltam 4 jogos. Aí teria que, em 12 pontos, o Atlético teria que fazer praticamente os 12 para pensar numa classificação, talvez 10. Então, um resultado muito bom pensando em classificação. O desempenho não foi tá longe do ideal ainda, mas eu acho que nesse jogo acho que tem que ser menos cobrado do que foi contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, um campo melhor, uma situação melhor. Acho que o Atlético tinha muito mais condição de jogar contra o Cruzeiro do que contra o Atlético. Acho que a marcação do Atlético, ela consegue, principalmente no primeiro tempo, ser muito mais agressiva ainda do que foi a do Cruzeiro, no Clássico. Então, assim, o Atlético tem o dever, né, pela qualidade que tem, de jogar mais, de criar mais possibilidades. Mas nesse jogo, especificamente, eu acho mais difícil, o gramado mais pesado, você vê que a bola não anda muito, o gramado não estava tão ruim como no jogo contra a Patrocinense, mas estava difícil de jogar, você vê que você tem que fazer força. Batalha falou isso no final do jogo. Não é que estava ruim, mas pode ser muito melhor o gramado. Para acelerar a parte do jogo, né? Pro jogo ser acelerado. E também não é muito característica do Atlético, então não faria isso
a todo custo. Tem que destacar, né, o Gris falou bem, tem que destacar o Hulk mais uma vez. O cara super decisivo. Era um jogo que não estava sendo criado muitas possibilidades, e é aquilo que a gente fala, por exemplo, do Paulinho, que é um cara que precisa de alguém estar criando alguma coisa para ele. Não é um cara que joga por si só, como o Hulk faz. Esse é o grande diferencial, até quando a gente compara um jogador com o outro. O Hulk, ele cria jogadas para ele mesmo. Ele faz o jogo muitas vezes sozinho, e a prova disso são os últimos 3 anos. O Paulinho, nesse início de ano, nesses 4 jogos, ele tá tendo muita dificuldade, porque o time, como conjunto, ainda não tá bem. Então o time não tá proporcionando para ele as finalizações que ele teve o ano passado e acabou fazendo muitos gols, porque o time vinha criando pro Paulinho. E só para fechar a questão tática, mais uma vez ele começa com Paulinho na direita, Scarpa na esquerda e Igor Gomes por dentro. Depois ele trocou várias vezes, não sei se foi ideia do Filipão ou se os próprios jogadores estavam tentando se entender. Que isso, sério? Não, porque mas isso acontece algumas vezes, porque o treinador fala assim, ó, vamos iniciar assim, mas vocês têm liberdade para trocar de posição. Isso acontece. Eu não gosto disso. Eu acho que fica muito solto. Soltaço. Mas isso é muito normal no futebol. Possível. Hoje tem diminuído isso. Comando, hoje tem diminuído isso. Sim. De assim, o cara que joga aberto pela esquerda revezar com o cara que joga centralizado, porque você tem normalmente 3 meias. Um aberto pela direita, um pela esquerda e um meia mais, um camisa 10. E tem treinadores que gostam de fazer isso. Ó, você tem liberdade para caiu na direita, você pode ficar. E acho que pode ser o que está acontecendo no Atlético. Eu não gosto, acho que fica muito solto. Até na hora da recomposição, você não sabe onde que você vai recompor. E aí o Paulinho, pra mim, começou aberto. No segundo tempo ele jogou até mais próximo do Hulk, mas não deu muito certo. Scarpa, a única jogada que ele foi pelo lado direito foi uma boa jogada que ele cruza pro Igor Gomes, a bola na trave. Mas ele jogou a maioria do tempo pelo lado esquerdo e alguma parte do jogo por dentro. Ainda acho que esse posicionamento desses 3 pode ser ajustado.